Mais uma vez, israelitas e palestinos em guerra. Qual a novidade? Nenhuma. Isso sempre acontece naquela região. Infelizmente, eu lamento todas as guerras, gente. Pessoas perdem a vida, quem não perde a vida fica com sequelas, crianças morrem, eu lamento muito mesmo, mas esses são os frutos da guerra, essa é a realidade, tá? E os protestantes, né, por sua vez, né, piraram. Eu estou vendo o protestante aí pirando. E já estão esperando aí o anticristo, o terceiro templo, a vaca vermelha, o arrebatamento. Cabra, sério, você que está pensando assim, você que está procurando na Bíblia alguma justificativa para o que está acontecendo, você precisa de um psiquiatra. Tá? Você precisa de um psiquiatra. Eu vou dar a minha opinião neste vídeo a respeito do que está acontecendo e já deixando bem claro, não tem nada a ver com o Apocalipse e o que está acontecendo em Israel. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, agradeço de coração. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Tem o link do PayPal e do clube de membros do canal. Também tem a opção aqui ó, do QR Code com o Pix do canal. Se você quiser fazer uma doação única, tem aí o Pix do canal. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem também a minha página lá no Facebook, tem o meu novo blog, o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, voltando a falar a respeito aí de Israel, como eu falei, volto a repetir, é lamentável o que está acontecendo, mas eu não entendi o que gerou esse confronto agora, tá? Eu fiz algumas pesquisas aí, parece que algumas famílias judaicas antigas, né? Essas famílias judaicas expulsaram algumas famílias de palestinos de um bairro que foi comprado pelos judeus há décadas e esse bairro foi invadido pelos palestinos. Eu não entendi nada. Essa é a realidade. Mas esse confronto de agora, tudo é resultado da criação do Estado de Israel, que, a meu ver, foi um erro. A criação do Estado de Israel foi um erro. Mas eu não posso tomar partido, tá? Eu não posso fazer isso. Primeiro, de um lado tem os palestinos com os terroristas, e para mim terrorista tem que ir para o inferno. São fomentados pelo Irã, o que complica mais a situação. E do outro lado, gente, tem uma situação política, tá? E que foi jogado no lixo as questões históricas e religiosas. Ah, mas Israel só está se defendendo. Tudo bem, eu entendo, tá? Só que tem uma questão aí que eu sei que muitos não irão concordar comigo, mas aquele local ali não pertence mais aos judeus. Os judeus não fazem parte mais daquilo, entendeu? Eles perderam, só isso. O que acontece, gente? Os hebreus, eles não nasceram ali, eles conquistaram aquele local. Ah, mas tá na Bíblia que Deus deu aquilo de herança, né, para os descendentes de Abraão. Tudo bem, mas eles perderam. Primeiro eles conquistaram. Tinha um povo ali. Quando os hebreus chegaram a Canaã, tinha um povo ali. Eram os cananeus. E foi feita uma limpeza étnica. Olha só, os hebreus entraram em Canaã, fizeram uma limpeza étnica e se formou o reino de Israel com as 12 tribos de Israel. Foi assim que eles conquistaram. E é legítimo. A partir do momento que eles conquistaram de um modo que eu não concordo, que é fazendo uma limpeza étnica, aquilo pertence a eles. Mas eles perderam. Quando? Durante as guerras entre os judeus e os romanos. Foram 3 guerras. A primeira ali com Tito, durante a Grande Tribulação. Tito foi tomar o que era dele por direito ou do Império Romano. Tito só foi tomar o que era por direito do Império Romano, foi buscar novamente aquilo, e teve a Primeira Guerra. Teve a Segunda, que não foi tão grande, e teve a Terceira.
Quando teve a Primeira Guerra, alguns judeus remanescentes ficaram em Jerusalém, outros foram para a cidade de Jâmina e alguns foram levados cativos, tá? E o Império Romano reconstruiu novamente Jerusalém, é lógico, no modelo romano. Mas quando um tal de Simão Bar Coquebas viu todos aqueles monumentos romanos em Jerusalém, o cara surtou. E aí estourou outra guerra, tá? Teve outra guerra entre os romanos e os judeus, e os romanos novamente ganharam a guerra. E aí foi a gota d'água, eles expulsaram os judeus dali. Primeiramente, eles reconstruíram Jerusalém depois da Primeira Guerra, e eles iriam, né, entregar Jerusalém novamente para os judeus. Esse era o pensamento do Império Romano. Só que não deu tempo. Quando eles foram entregar Jerusalém, quando os romanos foram entregar Jerusalém para os judeus, estourou a Terceira Guerra com esse doido aí, esse imbecil chamado Bar Coquebas. E aí os judeus foram expulsos, tá? O Império Romano conquistou aquela região. O Império Romano conquistou aquilo e não fez limpeza étnica. Isso é importante, tá? Os judeus, os judeus, aí falando dos hebreus, tá? Os hebreus, quando eles conquistaram Canaã, foi na base da limpeza étnica. Os romanos não. Os romanos expulsaram os judeus daquela região. E ali, gente, passou a pertencer ao Império Romano, tá? Então, não teve nada de errado, foi lícito aquilo. E os judeus foram expulsos e nunca mais reconquistaram aquela região. Depois da queda do Império Romano, passou o Império Bizantino, veio os muçulmanos, teve as cruzadas e nunca mais os judeus reconquistaram aquela região. Os judeus não pertencem mais àquela região, aquilo não é deles. E aí, depois da Segunda Guerra, foi imposto, sabe? Não foi uma conquista. Foi imposto a criação do Estado judaico e do Estado de Israel. Depois da Segunda Guerra, lógico, nós lamentamos tudo o que aconteceu no Holocausto. Quem nega o Holocausto tem algum problema cognitivo, tá? Aconteceu o Holocausto, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então foi imposto a criação do Estado de Israel, tá? E isso gerou o quê? Esse confronto que nós vemos hoje. Tá errado, sim. Tá errado. Os palestinos ali, né, usando o terrorismo para atacar Israel, tá errado, totalmente errado, sim. Mas, por outro lado, também a gente tem que entender que, né, imagina o Brasil, de repente aparece os Estados Unidos e fala, não, a Holanda vai tomar o Brasil. Pô, o que é isso? Né? Os portugueses conquistaram aqui, tá certo, né? Não vou entrar nas questões históricas, mas os portugueses conquistaram aqui. E hoje nós somos brasileiros, a mesma coisa ali naquela região, pô. Por um momento pertenceu aos hebreus e depois eles foram expulsos, perderam, tá? E passou ali o Império Bizantino, veio os muçulmanos, teve as cruzadas, como eu falei, e em nenhum momento os judeus reconquistaram, tá? Reconquistaram, tem que ter a conquista, tá bom? E isso não foi feito, tá? Então, ao meu ver, tá tudo errado. A guerra tá errada, o confronto também, as mortes, os terroristas, tá tudo errado, cara. E os judeus também, tá errado também, tá tudo errado, tá? E você que fica buscando aí profecias bíblicas para tentar justificar ou fazer um sensacionalismo, cara, você é um imbecil. Você é um imbecil. Você tem que, como eu falei, tem que procurar um psiquiatra, que não tem nada a ver com Deus, e isso não tem nada a ver com o Apocalipse ou com alguma profecia bíblica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você realmente, cara, precisa de um psiquiatra, tá bom? Então, gente, eu só dei essa opinião porque eu vi aí, no final de semana, todo mundo falando sobre isso, e agora parece que colocaram fogo no monte do templo, e já tem protestante esperando o terceiro templo. Gente, a mesquita muçulmana está lá ainda.
Não caiu a mesquita. E se cair, aí sim tem uma terceira guerra mundial. Pode ficar tranquilo com isso, quanto a isso, tá bom? Mas está tudo lá ainda, não tem terceiro templo nenhum. E o apocalipse já aconteceu, aceita que dói menos, tá bom? Essa é a minha opinião, tá tudo errado. Os terroristas, né, estão errados. Os judeus estão errados porque, né, receberam algo que não conquistaram. Infelizmente, eles não conquistaram. E o Irã está errado de fomentar terroristas, né, ficar fomentando ali o terrorismo, mas é a política deles, infelizmente. Tá? E a gente aqui tem que, né, rezar para que acabe logo esse novo confronto entre israelenses e palestinos, tá bom? Paz e bem a todos, essa foi a minha opinião. Sei que nem todo mundo vai concordar, mas enfim, né? O Brasil ainda tem a democracia. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.